Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Juristalk, o seu, o meu, o nosso podcast jurídico. Aqui quem fala é o Vitor Hugo Borinelli, estou acompanhado do Matheus Adriano Paulo e do Felipe Socha. E hoje a gente vai falar sobre a carreira de trabalho do acadêmico de direito. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como o Vitor falou, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho no direito. É um mercado que, de certa forma, é um pouco triste para alguns aí, mas para quem consegue, de fato, aproveitar a vida acadêmica é muito bom. Então, passo a palavra para o Matheus aí para fazer as considerações iniciais. De bola, Felipe. Sejam todos bem-vindos. Vamos então dar início a esse momento do podcast. Vamos falar um pouquinho sobre as carreiras públicas, privadas, né? Dar início aí pelo estágio. Então, devolvo a palavra para o Victor começar a falar um pouquinho do estágio, o que ele entende sobre isso, e aí seguimos a partir daí. Cara, na minha visão, o estágio é essencial, sabe? Tudo bem, tem algumas pessoas que não conseguem realizar o estágio por adversidades, enfim, né? Não vem ao caso. Mas quem tem oportunidade deve de fato fazer o estágio, porque o estágio ele te ensina na prática o que é aquilo que tu tá aprendendo na faculdade, sabe? Ainda mais no direito, que é uma coisa totalmente abstrata, né? E assim, na minha visão, eu tive muitas oportunidades de estágio, tanto no ramo privado quanto no ramo público. E cara, eu consegui experimentar tudo que eu podia no direito, sabe? Todas as áreas assim, eu tive algumas experiências, né? E cara, assim, hoje eu tô no 8º período, mas eu consigo mais ou menos traçar aquilo que eu quero para fazer depois que eu me formar. O que é uma coisa totalmente ótima, sabe? Eu não tô saindo da faculdade sem uma noção prévia do que eu quero, né? E assim, isso tudo foi o estágio que me trouxe, certo? Então eu sou extremamente grato pelas oportunidades que eu tive, tanto no setor privado quanto no setor público, né? Como o Matheus mesmo disse, existem as carreiras públicas e privadas. O direito não é somente um curso que proporciona a oportunidade ali do acadêmico ser promotor, juiz ou advogado. Não. O direito vai muito além disso. Existem carreiras fiscais, carreiras policiais, enfim. A gente pretende trazer pessoas que sejam dessas áreas específicas, né, para tratar sobre os lados positivos e negativos e a forma como essas pessoas se prepararam para ingressar nesses cargos. Então, Felipe, fala pra gente do estágio, da tua experiência, o que tu acha do estágio para o acadêmico de direito? Cara, eu concordo totalmente. Eu ainda tenho uma visão em que, na prática, a teoria é outra, né? Muitas das coisas que a gente aprende na sala de aula acaba percebendo que na prática ela se dá de forma um pouco diferente, mas não tenho dúvida também de que o estágio ele é uma peça fundamental na carreira do operador jurídico, inclusive para a questão de autoconhecimento, né? É muito importante, como o Vitor ressaltou, fazer estágio em várias, tentar alcançar vários setores dentro do próprio direito, seja poder público, advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, para que ao momento, depois de formado, você sabe mais ou menos o que você quer, você sabe para onde ir, e também ao momento que, eu sou um advogado, por exemplo, eu não tenho dúvida de que eu sendo um advogado, que já fiz estágio no Poder Judiciário, já fiz estágio no Ministério Público, a visão que eu tenho faz com que eles entendam um pouco melhor o que eu estou pedindo e consiga chegar aos resultados que eu quero e ter melhores resultados. Então, eu acho que se faz de extrema relevância. Eu acho bacana isso que o Felipe falou, porque eu tive a oportunidade de fazer estágio durante a minha faculdade. O começo foi sofrido, então, para aqueles que estão ouvindo, estão no primeiro e segundo período, é difícil mesmo conseguir um estágio nesse primeiro momento. Mas é possível, viu? Se você tiver condições de fazer um estágio voluntário, você com certeza vai conseguir, mas estágio remunerado, né, que é muito disputado, é um pouquinho difícil, mas insiste que uma hora chega ali pelo segundo, terceiro período, o pessoal já está contratando, e eu tive a oportunidade, né? Eu peguei um estágio no escritório de advocacia que trabalhava para banco, lá pelo 4º período da minha faculdade, e eu percebi o quanto isso faz a diferença. Eu posso falar com propriedade tanto na qualidade de ex-estagiário e hoje advogado e gestor de um escritório. Então, eu consegui me formar com uma carga muito grande de know-how, né? Eu já tinha uma noção de como funcionava um escritório, desde a parte administrativa até a parte judicial, né?
no ajuizamento de ações, atendimento ao cliente. Então, eu me considero aí um sortudo, né, de ter conseguido um estágio, porque eu tive alguns advogados que contratamos no escritório e que não tiveram a oportunidade de passar por um estágio. Não é demérito nenhum, às vezes, em razão do trabalho e tal, não consegue fazer um estágio. Mas o que eu pude perceber? Uma grande dificuldade de iniciar, justamente porque não teve aquela visão do escritório antes de terminar a graduação. Eu tive isso, então eu já entrei no escritório sabendo como funcionava. Foi muito mais fácil para mim o meu começo em razão disso. Enquanto que outros colegas que estão ali trabalhando comigo, começaram agora e que nunca tiveram oportunidade de estágio, eles têm uma dificuldade muito maior, porque nunca teve aquele negócio de atendimento ao cliente, nunca teve a questão do ajuizamento de uma ação, nunca fez, né? Então, volto a dizer, às vezes é por falta de oportunidade mesmo, às vezes não consegue trabalho e tal, dia e noite, não consegue. Mas, para aqueles que conseguem, eu considero aí muito importante fazer um estágio durante a faculdade, e aí eu falo da advocacia propriamente dita, porque é o que eu faço, porque eu pude perceber a grande diferença aí entre os dois, né? Então, Matheus, como a gente já está falando de advocacia, eu queria saber como é que foi o teu início de carreira como advogado, como é que foi passar a gerir um escritório? Fala um pouco disso aí pra gente. Vamos lá, Vitor. Eu até tenho um prazer imenso falar sobre isso, porque no meu começo, eu lembro que, como eu já tinha essa familiaridade com o escritório de advocacia, eu sabia como funcionava a questão de prospecção lista de clientes, né, autorizado pela OAB, nada fora ali da curva. Eu tinha uma noção de como que eu deveria gerir naquele primeiro momento do escritório. Então, acho que a maior dificuldade de quem acabou de se formar, sair da faculdade, tá, e agora? Eu vou abrir meu escritório ou vou trabalhar em algum escritório? Bom, se você nunca fez estágio, minha primeira dica é, não, vai trabalhar em um escritório antes, para você aprender um pouco, né? Porque se você tentar abrir, é muito difícil, você não tem a noção ainda de gestão de escritório, você não tem a noção de como funciona. Bom, mas eu já fiz estágio, eu vou abrir o meu escritório. Então, a partir disso, você tem que entender que a advocacia é uma empresa, querendo ou não, se você abre seu escritório, você está empreendendo, e, como tal, você precisa ter todas aquelas vertentes que uma empresa comum tem, só que com mais dificuldades, né? Porque você não pode divulgar tanto. Então, você tem que fazer marketing, você tem que fazer gestão, você tem que cuidar do vamos colocar assim, pré-venda e pós-venda, né? Porque, em que pese não seja ali considerado uma venda, afinal de contas, você está ali para prestar serviço jurídico, né? Não uma venda, mas você tem que encarar como tal, porque se você não faz isso, você incorre aí é um risco muito grande. Então, contando um pouquinho do meu começo, eu lembro que lá atrás, primeiro ano, na verdade, o meu papel primordial dentro do escritório, que não tinha nenhuma ação, né? A gente começa zerado, era buscar no meu, eu não lembro se era o WhatsApp, agora me fugiu essa memória, mas eu acho que era o WhatsApp. Mas independente disso, buscar ali no teu network, nos teus contatos, parcerias, né? De que modo que você pode fazer parceria com escritórios que já estão no mercado há muito tempo. Eu já fiz parceria, por exemplo, de peticionamento, né? Um grande escritório aqui da região, ele precisava de alguém para peticionar para ele por ato, e ele confiava no meu trabalho para isso. Então, isso foi uma forma de capitalizar lá no escritório. E na época, como eu tinha saído de um escritório que trabalhava com banco, eu dominava muito a matéria de direito bancário, que é uma matéria que até hoje poucos advogados dominam. E, por isso, eu comecei a oferecer para os parceiros esse know-how. Eu falei, olha, eu sei muito sobre bancário, né? Eu saí de banco, eu estagiei no banco aí 3, 4 anos, no jurídico do banco. Então, se você precisar, tiver alguma demanda aí, eu estou à disposição. E deu muito certo. Eu fechei muita parceria com escritórios na região para fazer as demandas bancárias dos escritórios e eles me remuneravam por isso. E aí, concomitantemente com isso, vinham clientes entrando pela porta e tal, e aí foi assim que eu fiz o meu início. Se não tivesse feito assim, gente, não teria dado certo. Então, foi a minha forma de iniciar a advocacia, e eu acho que tem que ser assim com todos. Preocupado, sim, com a gestão, preocupado com o marketing, preocupado com o teu network. Sempre desenvolver teu network. Que é o que vocês aí, Vitor, Felipe, eu vejo que fazem com excelência já desde a graduação. Né?
quando vocês se formarem, eu tenho certeza que vocês vão ter aí na manga bons amigos, bons parceiros e com certeza não vão começar do zero. Vocês já vão ter alguma coisa como eu tinha, que era o direito bancário. Olha como as coisas estão ligadas. No episódio anterior, a gente falou sobre a pesquisa acadêmica e o modo como ela pode te influenciar a criar um nome na área, né? E nesse episódio a gente está falando do estágio. E o Matheus está dando um baita exemplo disso. Cara, ele estagiou em escritório, aprendeu tudo que poderia, né? E hoje pratica como advogado. Então, aquele momento ali do estágio trouxe um network para ele que está sendo aplicado hoje. E, cara, olha que incrível isso, né? Ele não utilizou o estágio ali só para preencher horas ou então para ganhar aquele dinheirinho durante a faculdade. Não, o cara de fato se dedicou, buscou mais conhecimentos, né? Até porque o direito bancário não é uma área da graduação, é uma área especialista, né? Só com especialização para você acabar estudando ela, certo? Então o cara foi além e hoje tá aí, advogado bancário, sabe? Daquela oportunidade que surgiu lá atrás, lá no estágio. Então, cara, isso é sensacional. Eu concordo totalmente com o que você falou, assino embaixo, inclusive. Essa fala do Matheus, de fato, é muito importante e ela ressalta o que já foi abordado aqui em outros podcasts, que é a importância da vivência acadêmica, né? A gente tá ali no meio acadêmico, hoje no curso de Direito a Quinta G tem aproximadamente 1.700 pessoas, então é um potencial de network muito grande. Dali com certeza sairão juízes, promotores, advogados, procuradores, enfim. E cabe a nós, enquanto acadêmicos, realizarmos esse networking para o momento que adentrarmos no mercado de trabalho, as coisas já estarem mais fáceis, né, de certa forma. Então, acho que essa fala é bem importante. Então, galera, é isso. Estamos chegando ao fim desse episódio. Muito obrigado pela participação, Matheus, Felipe também. Muito obrigado pelas histórias, pelos conhecimentos passados. Acredito que o nosso ouvinte vai gostar muito de ouvir essas experiências, né? De entender como o estágio pode influenciar também ali no teu futuro. Enfim, parabéns aos dois e muito obrigado pela participação e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera!